Então, na última aula nós falamos sobre os limites no infinito, certo? E vimos que limites infinitos têm relação com o fato do gráfico da função apresentar uma assíntota horizontal, né? Dizer que o limite de uma função, quando o x converge a infinito, é um número L, significa dizer que o gráfico dessa função se aproxima, tá, da reta horizontal L, né? Isso geometricamente, tá bom? Eu dei alguns exemplos, certo? Mas eu queria também agora focar em mais um exemplo, que é baseado no limite exponencial fundamental, tá? Então vou botar esse exemplo aqui para vocês. Que é limite de 1 mais, por exemplo, vou botar aqui 2 sobre x elevado a x, tá? Quando x converge a mais infinito. Bom, a gente pode resolver esse limite aí baseado no limite exponencial fundamental, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é uma mudança de variáveis aqui, tá? O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Vamos trocar as variáveis chamando 2 sobre x de 1 sobre y, tá? Então eu vou trocar. Então quando eu faço essa mudança aqui, né, isso me dá, se eu isolar o x, né, o seguinte. Isso me dá, por exemplo, que x sobre 2 é y, tá? Portanto, o x é 2y. Ok? E agora, o que eu observo, né? Eu observo que se o x convergir a infinito aqui, nesse caso, é equivalente, tá? Isso é equivalente ao fato do y convergir ao infinito, tá? Porque se o x aumenta indefinidamente, o y também tem que aumentar. Por quê? Porque y, né, é a metade de x. Tá vendo? Olha aqui, ó. Y é a metade de x, né? Então, se o x aumenta indefinidamente, né, mesmo que y seja a metade de x, ele também aumenta indefinidamente, ok? E mesma coisa o contrário, né? Se y aumenta indefinidamente, então x também tem que aumentar. Por quê? Porque x é o dobro de y, ok? Então a gente tem isso aqui. Então, baseado nisso aqui, a gente faz o seguinte, ó, a gente substitui essas variáveis aqui nesse limite. Então eu tinha limite de 1 mais 2 sobre x elevado a x tendendo a mais infinito, ok? E aí eu faço a substituição dessas variáveis, tá? 2 sobre x é 1 sobre y, tá? E x é 2y, então tem aqui 2y. Tá? E quando o x vai para infinito, o y também vai. Então tenho isso, ok? Então eu tenho um dobro aqui em cima, né, de y. Eu posso então usar a propriedade das potências e escrevo limite como 1 mais 1 sobre y elevado a y vezes 1 mais 1 sobre y elevado a y, tá? Com y convergindo a mais infinito, ok? Aplico a propriedade dos limites aqui, né? O limite do produto é o produto dos limites. Então eu vou ter limite 1 mais 1 sobre y elevado a y vezes limite
1 mais 1 sobre y elevado a y, o y convergindo a mais infinito. Ok? E agora isso aqui, na verdade, é o número de Euler, né? É o limite exponencial fundamental. Bom, que dá E quadrado. Então esse é um primeiro exemplo. Bom, primeiro exemplo aí de como aplicar o limite exponencial fundamental. Ok? Eu vou fazer mais um exemplo. Que é, deixa eu ver, vou procurar ele aqui. Esse aqui, ó. Limite eu vou botar 1 menos 1 sobre x, tá? Elevado a x. O x tende a mais infinito, tá? Vou fazer esse limite aqui. Então, como é que a gente procede, tá, com um limite desse? Bem, eu não posso usar diretamente o limite exponencial fundamental, tá? Porque o limite exponencial fundamental aqui tem que ser mais, ó, tá? Então aqui é menos, tá? Então é bem diferente, tá bom? Bom, o que eu vou fazer a princípio, é o seguinte: eu vou fazer uma troca de variáveis aqui, tá? Eu vou fazer chamar x de y mais 1, por exemplo, tá? Então, quando eu fizer x igual a y mais 1, você nota que o x converge a infinito, né? É equivalente a dizer que o y converge a infinito. Bom, é porque o x é y mais 1, né? Se o y vai para infinito, então o x também tem que ir, né? E vice-versa. Bom, então, baseado nisso, então eu tenho aqui, vou substituir as variáveis. Vai dar y convergindo a mais infinito, tá? Então 1 menos 1 sobre y mais 1 elevado a y mais 1, tá? Então aqui eu continuo, tá? Eu vou simplificar essa expressão aqui dentro do parênteses, tá? Tirando o mínimo. Então vai dar y mais 1 menos 1 elevado a y mais 1, tá? E agora simplifica, né? Vai dar y elevado a y mais 1. Ok? Bom, agora eu vou fazer uma observação aqui, que é o seguinte: se eu tenho uma fração, né? Se você coloca aqui, se você eleva essa fração ao expoente menos 1, né, ela fica invertida. Tá vendo? Ela fica invertida. Então eu posso fazer aqui uma brincadeira, né? Eu posso escrever isso aqui da seguinte forma: se eu inverter a fração, né, eu tenho que botar o menos 1, tá? Para que a fração não fique alterada, né? Porque olha só, se você pegar isso aqui e aplicar a potência menos 1, volta o que está aqui, tá bom?
Então eu quero fazer uma brincadeira nesse tipo, tá? Só que o A eu vou chamar de Y e o B eu vou chamar de Y mais 1, tá? Então quando eu fizer isso, o que essa expressão vai me dar? A expressão vai me dar limite de Y mais 1 dividido por Y elevado a menos 1 elevado a Y mais 1, tá? O A eu chamei de Y, né? Então o A para embaixo. Olha ele aqui. Isso, ok? Então, vai ficar então limite isso aqui, né? Vai dar. Então eu já vou simplificar y mais 1 sobre y ali dentro do parênteses, vai ficar 1 sobre y, ok? Como está menos 1, o que eu posso fazer aqui? Né? Eu posso trocar isso aqui de lugar, ó. Y mais 1 menos 1, tá? E aí eu então inverto. Tá? Então vai ficar limite de 1 sobre 1 mais 1 sobre y mais 1, tá? Então aqui eu inverti por causa do menos 1. Bom? E aí vai ficar então, terminando, limite que você tem 1 sobre 1 mais 1 sobre y vezes 1 mais 1 sobre y, tá? Só apliquei a propriedade das potências, né? Lembrar que a elevado a b mais c é a elevado a b vezes a elevado a c, tá bom? O b é y e o c é 1, tá? E o a é a base que está aqui. Agora eu uso a propriedade dos limites, tá? Então o limite do quociente é o quociente dos limites, então vai ficar limite com y tendendo a infinito de 1 em cima, que a gente já sabe que dá 1, e o limite embaixo 1 mais 1 sobre y, tá? E aí já vou botar direto aqui, vezes limite de 1 sobre y com y tendendo a mais infinito. Agora, só usar a propriedade dos limites, tá? Limite do que está embaixo aqui é o limite exponencial fundamental, puro e simples, que é E. Tá? E limite do que está aqui, a gente já viu, é 1. Ok? Então, esse limite vai dar E elevado a menos 1. Ok? Então, esse é um exemplo, tá? A gente pode chegar nesse cara aqui usando o limite exponencial fundamental. Trocando o sinal de menos aqui na frente, você está levando o E a menos 1. Tá? Então, tudo isso deriva do limite exponencial fundamental. Ok? Um exemplo. Alguma dúvida? Não? Então vamos para a matéria de hoje, né?
que é a matéria, é a última matéria da prova, tá? É a matéria que vai hoje, que são os limites infinitos e no infinito. Limites infinitos e no infinito. Bom, então a matéria da prova termina aqui, tá? A gente vai falar disso aqui hoje, vou dar bastante exemplo, tá? O limite, esses limites infinitos e no infinito, tá? São os casos em que basicamente acontece o seguinte: a função não se aproxima de nenhum número, tá? À medida que o x aumenta, tá? Mas embora ela não se aproxime de nenhum número, ela também não tem um comportamento assim tão esquisito, tá? Tão aleatório. Então, nesses casos aqui, a função à medida que o x vai aumentando, tá? O f de x também aumenta. Então é uma mistura dos limites infinitos e nos limites no infinito, tá? Então, basicamente, o que diz é o seguinte, ó. Vou começar com a definição. Dizemos que o limite de f de x quando x tende a mais infinito é infinito, e nesse caso se acontece o quê, né? Se f de x puder ser tomado arbitrariamente grande, tá? Arbitrariamente grande, desde que x seja tomado suficientemente grande. Bom, e nesse caso a gente escrevemos isso, ó. Então, quando isso acontece, a gente denota da seguinte forma: limite de f de x quando x tende a mais infinito, mais infinito. Bom, então essa é a notação. Bom, então significa que o f vai ficando muito grande à medida que o x também é grande. Bom, então o f de x sempre é muito grande à medida que o x é suficientemente grande. Tá bom? Então essa é a definição de limite tendendo a mais infinito. Tá? Então também tem a definição, mesma coisa, para limite, tá? Dando menos infinito. Tá? Então dizemos que o limite
de f de x quando x tende a menos infinito perdão, x tende a mais infinito é menos infinito, tá? Se acontece o quê? Se f de x puder ser tomado com valor absoluto arbitrariamente grande, tá bom? Só que negativo, desde que x seja tomado suficientemente grande. Ok? Então, a gente escreve isso dessa forma, tá? Então, neste caso, a gente denota assim. Que o limite de f de x, quando x converge a mais infinito, é menos infinito. Bom? Então, é uma mistura, né, do que a gente já viu anteriormente, tá bom? Com os limites infinitos e limites no infinito, tá bom? Então, a observação aqui, ó, que é importante, é que o limite de f de x quando x tende a mais infinito é igual a mais infinito é equivalente, tá, a dizer que o limite de menos f de x quando x tende a mais infinito é menos infinito. Bom, e a argumentação é a mesma que eu dei na aula de limites infinitos, tá? Observe que você não está multiplicando o infinito por menos aqui, você não está fazendo isso. Bom, você está, na verdade, analisando o comportamento de uma função. Que se você multiplica a função por menos, né, ao invés de crescer indefinidamente, ela passa a decrescer indefinidamente. Bom, essa é a justificativa, tá? Quem tiver dificuldade de entender, dá uma olhadinha lá na parte de limites no infinito que eu faço isso comentado, tá bom? Então, vou dar aqui geometricamente, né, uma ideia do que está acontecendo. Então, geometricamente acontece isso, ó. Vou fazer os dois casos, tá? Então, primeiro, você tem isso aqui. Esse é um plano cartesiano. Ficou bem tortinho, né? Bom, ficou menos pior.
E aí, à medida que o x cresce, o f de x também cresce. É uma função com um gráfico assim, ó. Tá? Ele vai embora, vai crescendo toda a vida. Tá? Isso aqui é um exemplo de função cujo limite quando x tende a mais infinito é mais infinito. Bom? Então, o x aumentando e o f de x aumenta junto, tá bom? E o caso onde o limite, né, quando o x converge a menos infinito, dá menos infinito, é esse aqui, ó. Você tem plano cartesiano. Ok? E aí você faz um negócio assim, ó. Opa, eu deveria ter desenhado um pouquinho mais para cima esse eixo, para dar a ideia do que eu quero representar. E a função faz um negócio assim, tá? Ela vai descendo toda a vida, indefinidamente. Bom? E não para nunca de descer. Tá? Esse aqui é um exemplo. Função de quando o x tende a infinito, ela vai para menos infinito. Tá bom? Então o x vai aumentando e ela vai decrescendo cada vez mais. Tá bom? Esses são exemplos. Então, da mesma maneira que a gente definiu isso para x tendendo a mais infinito, a gente pode fazer com x tendendo a menos infinito. Tá? A gente faz as mesmas definições. Então, começar aqui. Dizemos que o limite de f de x quando x tende a menos infinito é mais infinito, tá? Se f de x puder ser tomado arbitrariamente grande desde que x seja tomado suficientemente grande em valor absoluto, ok? Ou em módulo. Deixa eu ver como é que eu escrevi lá em cima. Eu escrevi módulo ou valor absoluto, que eu já não lembro. Em valor absoluto que eu escrevi. Então vamos manter aqui a anotação, tá? Suficientemente grande em valor absoluto. Tá? E negativo. Bom? Então, se a f de x é muito grande, tá? Se ela consegue ser tomada tão grande quanto você queira, desde que o x seja tomado com valor absoluto grande o suficiente, tá? E negativo. Bom? Então esse limite aqui, quando o x converge a menos infinito, é mais infinito. Tá? E como é que a gente denota isso? Nesse caso,
denotamos limite com x tendendo a menos infinito igual a mais infinito, ok? Beleza? Então, e por fim, agora tem o último limite, né? Que é o limite quando a função converge a menos infinito, dando menos infinito. Isso aí vai misturar tudo. Tá? Então, por último, tá? Então, dizemos que o limite de f de x quando x tende a menos infinito é menos infinito, né? Se acontece o quê? Se podemos tomar f de x suficientemente grande em valor absoluto e negativo bom, desde que x seja tomado opa, perdão, cometi um erro aqui, ó. O f de x não é suficientemente grande, tá? O f de x ele é arbitrariamente grande. Tá? Você que diz o quão grande que o f de x tem que ser tomado, tá bom? Então, para que isso aconteça, o x tem que ser tomado um número suficientemente grande, tá? Suficientemente grande e negativo. Tá? Então, neste caso, escrevemos limite f de x quando x tende a menos infinito é igual a menos infinito. Bom? Então, o f de x se toma arbitrariamente grande, sempre. É arbitrário porque você escolhe o quanto tem que ser grande. Tá bom? E aí, para que esse valor seja grande, aí você precisa fazer uma escolha de x, né? E aí, o x você não tem controle sobre ele, o f de x você tem. Tá bom? Então, ele tem que ser suficiente para que isso aconteça. Então, nesse caso aqui, o que acontece geometricamente? Tá? Então, geometricamente, o que acontece é dado por esses gráficos aqui, ó. É a mesma coisa que aconteceu nas definições anteriores, só que agora o x vai para trás, né? Ao invés de ir para frente.
Então tem aqui, né? E o gráfico faria uma coisa assim, ó. Tá? Então você vê que a medida em que o x vai indo para a esquerda, né? Ele vai ficando grande em valor absoluto e negativo. O que acontece com f de x? Ele vai só aumentando, tá? Vai crescendo cada vez mais, tá? Então isso aqui é um exemplo de função cujo limite vai a mais infinito quando x converge a menos infinito. Bom? E por fim, o que acontece quando x vai para menos infinito e a função vai para menos infinito. Então, o que acontece é uma coisa assim. Tá? Nesse sentido. Então você vê que o x está indo para a esquerda, né? Nesse sentido. Ele está aumentando em valor absoluto, só que ficando negativo. E o f ele vai decrescendo, né? Cada vez mais. Está cada vez menor. Bom? Então é isso que acontece geometricamente. Então aqui temos limite isso aqui, dando menos infinito. Tá? Aí você pode se perguntar, né? Então todos os casos, né, quando o limite vai para menos infinito ou mais infinito, estão cobertos em todas as definições que você deu? Né? E a resposta é não. Tá? Tem casos de limite, gente, que não acontece nada do que eu passei. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Né? Então vamos pegar aqui essa função f de x igual a x seno de x. Tá? Então vamos olhar o que acontece com o gráfico dessa função aqui à medida que o x vai aumentando. Tá? Então eu vou botar aqui no mesmo gráfico. Essa função faz o seguinte, ó. E assim vai. Mesma coisa para o lado de cá. Tá? Quando o x é negativo, seno é negativo, faz um negócio assim. Bom? Então você observa que à medida que o x aumenta, tá? E que o x vai aumentando, o comportamento da função não é bem definido assim. Essa função ela não cresce apenas ou não decresce apenas. Essa função fica oscilando entre valores muito grandes, tá? Negativos e positivos. Bom? Então olha só, essa função aqui, olha, o limite dela. Quando o x converge, por exemplo, a mais infinito, ele não existe. Tá? Por que não existe? Porque se fosse mais infinito, esse limite, essa função ela teria que cada vez ficar maior. Então, a partir de um momento, ela teria que fazer assim, ó. Ela pode até oscilar por um instante, tá? Ela poderia até oscilar. Mas teria que chegar um momento que ela ia ter que fazer assim, ó. Ela ia só crescer. Tá bom? E essa função ela não só cresce. Para qualquer seja o valor x que você pegue, se você for muito na frente, tá? Uma hora ela vai decrescer muito e outra hora ela vai crescer muito. E vai ir lá para frente. E quando você imagina que ela só fosse crescer, ela volta a decrescer. Tá? E assim vai, ela fica fazendo isso periodicamente. Tá bom? Então isso aqui mostra pra gente que essa função ela não tem um comportamento definido nesse sentido, né? De que uma hora ela só vai decrescer ou uma hora ela só vai decrescer. Então ela vai sempre oscilar entre crescimento e decrescimento, tá? Dentro de algum desses intervalos aqui, ó. Tá vendo? Esses intervalos aqui, ó, onde ela cresce, tá vendo? E decresce, ó. Então dentro desses intervalos ela vai sempre oscilar,
tá bom? E o mesmo acontece para o lado de lá, tá? Quando x tende a menos infinito. A explicação é a mesma. Bom? Então aqui é a mesma coisa. Ó. Limite quando x tende a menos infinito também não existe. Tá? Porque ela tem essa oscilação também, ok? Então, quer dizer, a função, o fato do o limite quando vai para mais infinito, ele pode existir no sentido de dar um número, tá? Que são aquelas assíntotas que nós vimos. Pode ser mais infinito ou menos infinito, no sentido que a partir do momento essa função só vai crescer indefinidamente ou só decrescer indefinidamente, ou pode não acontecer nada, pode não existir, como foi esse exemplo que eu dei aqui agora. Bom? Alguma pergunta? Não? Então vamos fazer uns exemplos que ajudam a fazer conta, tá bom? Então, ó, o primeiro exemplo é o seguinte, tá? Limite de f de x. Na verdade, vamos pegar f de x, essa aqui, ó, f de x igual a x. Bom? F de x igual a x. Então, limite de f de x quando x tende a mais infinito é mais infinito, tá? E limite de f de x quando x tende a menos infinito é menos infinito, tá? Isso aqui é bem intuitivo, né? Com gráfico. Porque se f de x é igual a x, se o x vai crescer indefinidamente, né? Como f de x é x, ele também cresce indefinidamente, tá? Isso aqui é bem intuitivo aqui com gráfico, ó. Se observa bem, o gráfico é isso aqui, né? Então, à medida que o x aumenta, o f de x também aumenta. Ele está crescendo. Tá vendo? E à medida que o x decresce, né, ele vai ficando, ele decresce no sentido de ficar com o valor absoluto cada vez maior, só que negativo, né? Acontece a mesma coisa com f de x. Tá bom? Então, esse aqui é o nosso primeiro exemplo. Tá? Eu queria fazer uma outra observação que eu esqueci de fazer aqui em cima, né? Bom, eu vou fazer aqui embaixo a observação. Eu fiz lá em cima e acabei esquecendo. É que se o limite de f de x quando o x tende a menos infinito for infinito, né? Isso é equivalente a dizer que limite de menos f de x com x tendendo a menos infinito é menos infinito. Eu fiz essa observação lá em cima, né? Só que eu fiz para o caso em que o x converge a mais infinito, tá bom? E o mesmo vale para x convergindo a menos infinito. Bom? Deixa eu ver aqui mais um exemplo. Tem uns exemplos aqui que eu quero dar. Bom, primeiro são observações, tá? Uma observação bem importante.
A observação é a seguinte: cuidado para tratar com esses tipos de limite, tá? Como se tiver soma de funções, tá? Então, quando um limite for infinito, tá? A gente não pode aplicar as propriedades de limite, tá? Que propriedades são essas, né? Eu vou enunciar aqui, ó. Então a propriedade, por exemplo, que diz que limite da soma é a soma dos limites, tá? Mesma coisa para divisão, para subtração, tá? Aquela outra também, por exemplo, que o limite do produto é o produto dos limites, também isso não pode ser aplicado, tá? Aqui vou botar x tendendo a A. O A você pode entender como um número ou como infinito, tá? E a mesma coisa, limite do quociente. Então tem que ter muito cuidado com isso. Ups. Ok? Então, muito cuidado, tá? Isso aqui só pode ser aplicado quando o limite de f e o limite de g forem números, tá? Quando o limite de f e ou o limite de g forem infinitos, você não pode aplicar isso, tá bom? Realmente dá problema. Aí muda tudo, ok? Aí você tem que fazer análise caso a caso, tá bom? Exemplo, né? Um exemplo que eu vou dar aqui é o seguinte, né? Por exemplo, o limite da função, vamos tomar aqui f e g, tá? Você tem f de x igual a x ao cubo, por exemplo, tá? E g de x igual a x quadrado. Bom? E você quer calcular, por exemplo, limite de f menos g de x, quando x tende a mais infinito, por exemplo, né? O que acontece muito é que o aluno, às vezes, ele faz isso assim, ó. Ele pega limite de x ao cubo. Bem, ele sabe que o limite de x ao cubo dá infinito, né? Vou explicar daqui a pouco isso, né? Mas ele sabe, ele faz aqui, ó. Então, limite de x ao cubo, x tendendo a mais infinito, menos limite x ao quadrado, x tendendo a mais infinito. Aí ele sabe que o limite de x ao cubo é infinito, então ele escreve aqui infinito, menos, ele sabe que o limite de x quadrado também é infinito, ele escreve infinito, tá? Às vezes o cara até escreve isso aqui, ó, ao cubo e ao quadrado, né? Aí daqui surge qualquer coisa, né? Às vezes o cara escreve zero, às vezes o cara escreve mais infinito, etc, né?
Então aqui está recheado de erro, né? Porque, primeiro, como eu já expliquei anteriormente, infinito não é um número. Se não é um número, você não pode elevar ao cubo, nem elevar ao quadrado. Tá? Esse é o primeiro erro. Né? E aí tem gente que faz a conta assim, por exemplo, infinito ao cubo, o cara escreve infinito, infinito ao quadrado, infinito, aí ele faz infinito menos infinito, zero, né? Como estava aqui embaixo. Aí tem um outro problema. Como o infinito não é um número, você não pode nem elevar ao quadrado nem ao cubo e muito menos subtrair, né? Infinito menos infinito dá zero, né? Enfim, então isso aqui está recheado de erro, tá? Não pode fazer isso, né? Porque o que o cara está fazendo aqui, ele está aplicando a propriedade dos limites, né? E aí fica muito complicado, porque você não pode fazer operação de soma, subtração e etc. com infinito, tá? Porque infinito não é um número, ok? Então, a gente tem que ter então uma maneira de tentar calcular esse tipo de coisa, tá? Então, isso aqui é só um exemplo para ver os erros, ok? Então, tipos de erro. Bom, tipos de erro, ó. Então, eu vou botar aqui bem, né? Ó, tudo errado. Bom, não é para repetir. Bom, então como é que a gente tenta fazer esses limites? Tá? Então eu vou dar aqui um teorema que vai ajudar a gente a calcular. Tá? Então o teorema diz o seguinte. Então o primeiro teorema é o seguinte. Suponha vamos supor que a função, a gente tenha duas funções, tá? E a nossa função f, ela, supor que ela tenha dado mais infinito. Bom? E a gente tem aqui nossa função g, dando um número L, tá bom? L é o número real. Então L não é infinito. Tá bom? Então quando isso acontece, então, a gente pode afirmar algumas coisas, tá bom? A gente pode afirmar que, primeiro, a gente pode afirmar que limite de f de x mais g de x, tá? Quando x tende a mais infinito, é infinito, tá? Tanto se for mais quanto se for menos, tá bom? A gente pode afirmar aqui também, né, que limite de f de x vezes g de x, tá, é infinito, se o L for um número maior que zero, tá bom? E esse limite ele é menos infinito se o L for menor que zero, tá? Se o L for igual a zero, você não pode afirmar nada. Bom, vamos escrever aqui, ó. Se L é igual a zero, nada podemos afirmar. Ok? Tem ainda um terceiro caso, bom, que é
limite de f de x dividido por g de x, né? Quando x tende a mais infinito. Então, se o f de x é para infinito, né, e o g de x é um número, né, então isso aqui dá mais infinito. Se o L for positivo, tá bom? Isso dá negativo se o L for negativo, tá bom? E se o L for zero, também a gente não pode afirmar nada, tá bom? Vou botar aqui. Bom. E por fim, vou botar um quarto, que é o seguinte, ó. Limite de f de x quando x é elevado a r, né? Isso é infinito, né? Se o f de x elevado a r estiver definido. Né? E se o r for maior que zero. Bom? Enfim, então é isso. Então, isso aqui dá para fazer a maioria dos limites, tá? E só observar que tudo isso aqui vale também se o x convergir a menos infinito, tá bom? Então, observação. Tá? É que o teorema continua válido. Continua válido. No caso em que x converge a menos infinito. Bom, tem como a gente dar uma argumentaçãozinha aqui de por que essas coisas são verdades, né? Então, por exemplo, olha esse aqui, ó. Né? Se o limite de f vai para infinito e o limite de g vai para um número, então está somando, olha só, o f, como ele vai crescendo indefinidamente, tá? Se você soma alguma coisa a essa função, isso continua crescendo indefinidamente, tá? Não importa se o que você está somando é positivo ou negativo, tá? Você imagina assim, né? Você tem pensa assim, um economista que aplica na bolsa de valores, esse cara ganha muito dinheiro, né? Então, se ele já ganha muito dinheiro e você der algum dinheiro para ele, ele vai continuar ganhando mais ainda, né? Então, isso que a G faz, a G está somando alguma coisa para ele, tá bom? Enfim, então esse cara continua ganhando muito dinheiro. Então, e a mesma coisa vale o contrário, né? Suponha que o economista aplica na bolsa e ganha muito dinheiro, né? Então, se alguém vai lá e tira um pouquinho de dinheiro dele, né? Isso não importa, né? Porque o que você tirou é uma coisa fixa. Se esse cara continua ganhando muito dinheiro, né? Mesmo que ele tenha perdido um pouquinho, no final das contas ele ainda tem muito dinheiro, né? Então, é o que acontece aqui, tá bom? Então, se o limite da f vai para infinito e limite de g é uma coisa fixa, um número finito, tá? Então, o limite da soma ou da subtração continua dando infinito, tá? Então, a mesma coisa para o produto, tá? Se você multiplica uma função f que vai para o infinito por uma função que ela não é zero e não chega perto de zero, tá? Então, isso continua crescendo indefinidamente, tá bom?
E mesma coisa para o quociente. Tá? Enfim, se o f vai para infinito, se você divide por g, isso continua crescendo muito. Tá? Então, por isso que o limite vai para infinito. Alguém quer perguntar? Vamos fazer aqui uns exemplos, tá? Para vocês entenderem. Tá? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Limite 2x à quarta mais 3x ao quadrado mais 1 dividido por 20x ao cubo mais x quadrado, tá? Quando x tende a mais infinito. Então, como é que eu faço isso aqui? Né? Bom, eu vou fazer vou mexer um pouquinho nessa função para que ela fique escrita de uma maneira que seja conveniente para mim, tá? Então, o que eu faço é o seguinte: eu vou colocar x ao cubo em evidência, tanto no numerador quanto no denominador, tá? Então, eu vou botar aqui x ao cubo em evidência. Então, vai ficar 2x mais 3 mais 1 sobre x ao cubo, tá? Dividido, vou botar aqui também x ao cubo em evidência, 20 mais 1 sobre x, tá? Então tem esse limite aqui, ó. Então, simplificando o x ao cubo, que está no numerador e no denominador, eu fico com limite de 2x mais 3 mais 1 sobre x ao cubo, dividido por 20 mais 1 sobre x. Bom? Bom, agora eu vou olhar o seguinte, tá? Eu vou olhar primeiro para a função que aparece embaixo, tá bom? Então eu vou olhar aqui para a função, eu vou chamar, por exemplo, de h de x, a função que aparece embaixo, ó, 20 mais 1 sobre x, tá? Olha para essa função. E qual que é o limite dela? Quando x tende a mais infinito, tá? Então o limite dessa função, ó, limite de h é limite de 20 mais 1 sobre x, ok? X seja mais infinito. Esse aqui dá 20. Bom, esse é um número, ok? Enfim, então eu sei que esse limite de baixo, isso aqui converge para um número, converge para 20, tá? Então, beleza. Agora eu vou olhar para o numerador, tá? Esse numerador tem um problema. Que quando eu quero calcular esse limite aqui no numerador, olha o que aparece. Aparece o 2x mais o 3 mais 1 sobre x ao cubo, tá? E esse limite aqui, ó, a gente sabe que ele dá infinito, certo? Porque você pode colocar o 2 para fora, né? Ficar limite de x, né? 2. Né? Então, se tem esse limite dando infinito, que é esse aqui. Só que por outro lado, esse limite aqui dá um número, ó, né? Esse limite aqui, quando x é para infinito, dá 3. Tá vendo? Então, você tem uma coisa dando infinito com um número, tá?
Então, o que quer dizer? Aí você então separa. Você separa isso aqui em duas funções, tá? Uma no qual o limite vai dar um número e a outra função no qual o limite vai dar infinito. Então, o que eu faço? Eu vou chamar de, sei lá, g de x a parte dessa função cujo limite dá infinito, que é o 2x. Tá bom? E vou chamar de f de x a parte dessa função aqui, ó, tá? Cujo limite dá um número. Então, eu sei que a parte cujo limite dá um número é 3 sobre 1 sobre x ao cubo. Tá bom? Então, quando eu fizer isso, o que eu tenho? Ó, eu tenho aqui limite de f de x quando x tende a mais infinito igual a limite, né, de 3 mais 1 sobre x ao cubo. Isso eu sei que dá 3, tá? Que o limite disso dá 0 quando x é para infinito. E aqui do outro lado eu tenho o limite de g de x quando x tende a mais infinito, né? Que é o quê? Que é a mesma coisa que limite de 2x quando x é para mais infinito, que é mais infinito. Tá? Então, eu separei então essa função aqui em três funções. Separei em três funções. Uma função de baixo, cujo limite dá um número, tá? Uma função aqui em cima, cujo limite dá um número, tá? E essa função aqui, cujo limite dá infinito, tá? E agora eu aplico o teorema que eu fiz lá em cima, tá? Então, olha só. Pelo teorema acima, o limite de 2x mais 3 mais 1 sobre x ao cubo, esse limite dá infinito. Certo? O que dá infinito? Bom, porque o teorema lá em cima me diz que se você pega a soma de duas funções, onde o limite de uma dá infinito e o limite da outra dá um número, então o limite da soma dá infinito. Tá? Então eu uso esse teorema para concluir que o limite disso aqui dá infinito. Tá? Que é justamente o limite do que aparece no numerador. Ó. É isso aqui. Tá? O que aparece em cima. Tá? Agora, para concluir, eu aplico de novo o teorema. Então, como eu sei que o limite do que aparece em cima é infinito, tá? Agora eu olho para o limite do que aparece embaixo. Como o limite do que aparece embaixo é um número, que é 20, então eu tenho um limite de duas coisas, de duas funções, tá? Uma função em cima e uma função embaixo, onde a função de cima dá infinito e a função de baixo dá um número positivo. Então, quando eu tenho o quociente de duas coisas, onde o numerador dá infinito e o denominador dá um número maior que zero, o que o teorema me diz que dá? Ó, que acontece? Olha ele aqui, ó. Ele me diz que dá infinito. Tá? Então, eu vou botar aqui, ó. Então, o teorema aqui em particular, vou botar aqui a parte 1, tá? Então, novamente, pelo teorema, e aqui agora a gente tem a parte 2, né? É 2, que eu citei, é 3, né? A parte 3, item 3, né?
Então a gente tem que o limite do quociente dividido por 20 mais 1 sobre x, 1 sobre x. Isso dá infinito. Ok? Então, estou aplicando os casos do teorema, tá? Então, tem sempre que ter isso em mente, tá bom? Então, na hora da prova... Oi. Certo. Não, é porque aí você, nesse caso, não poderia fazer isso, né? Você não poderia dividir por x ao cubo, por x ao cubo. Não, pode também dividir por x ao cubo. Pode. Daria a mesma coisa, né? Só que daria menos infinito, né? A resposta. Olha só, se você dividiu por x ao cubo, você continua com essa expressão aqui, certo? Ó, concorda comigo? E aí 1 sobre x ao cubo vai a zero, quando x é a menos infinito. Certo? Então as expressões continuam dando quase todas o mesmo limite. Ó. Essa expressão aqui continuaria dando o mesmo limite. Né? Essa expressão aqui em cima continuaria dando o mesmo limite. A única expressão que daria o limite trocado seria g de x, que seria menos infinito. Entende? Isso. Aí ficaria menos infinito. Tá? Porque se ela tá decrescendo muito, não importa se você divide por um número que seja positivo ou se você soma por um número que seja positivo. No final das contas, ela continua decrescendo. Tá? O comportamento da função é esse. Tá bom? Beleza. Né? Você poderia também fazer esse exercício assim, né? Se você desconfia que ele dá menos infinito esse limite, o que você pode fazer? Você pode multiplicar por menos, né? Na frente, ó. Por quê? Porque multiplicando por menos, esse limite daria mais infinito, certo? Então, se você sabe que dá mais infinito, então, tirando o menos, ele tem que dar menos infinito. Então, tem várias formas de fazer. Mas tá, sua pergunta está perfeita. Bom? Enfim, nós temos isso. Então, eu queria só fazer mais umas observações. Outros exemplos. Tá? Esse a gente vai admitir que isso é verdade, tá? Enfim. A gente vai admitir que é verdade, ó, que o limite de a elevado a x para qualquer a positivo, isso também vai dar infinito. Tá? O a tem que ser maior que 1. Tá bom? Nós também vamos tomar aqui, ó, limite de qualquer logaritmo, tá? Não importa quem é a base. Ok? Quando o limite disso tende a mais infinito, isso também dá mais infinito. Tá? Esses exemplos são bem importantes, tá? Porque basicamente, né, o que acontece é que, vou botar aqui, a função exponencial é assim, ó.
Nós já fizemos o gráfico dela algumas vezes aqui né? Ela faz isso, ó. Tá vendo? Então ela cresce, tá vendo? Então aqui é o exemplo, isso aqui é a função exponencial, né? Então é por isso que o limite vai para infinito, tá? E a mesma coisa para o logaritmo. O logaritmo é um pouquinho diferente. O logaritmo é assim, ó. Ela faz isso, tá? Então aqui é log x na base b. Bom, então ela também vai para infinito. Então esses limites aqui nós vamos admitir que eles são verdade. Bom, então outra observação. Né, em que o teorema anterior, na verdade, tá aqui, vale um análogo ao teorema anterior ok? Onde quando o limite de f de x né, vai para menos infinito, tá? Então vale as mesmas coisas, você vai trocar onde tem o limite ali de mais infinito por menos infinito, tá? Só tem que ter um pouquinho de cuidado, né? É aqui, ó, no teorema, que quando L for negativo, né? Quando L for negativo, aí o limite vai dar mais infinito. Porque o limite de f é menos infinito, você divide por um número que é negativo, então só vai ficar positivo, tá bom? Então, cuidado fazer essa troca aqui, tá bom? E também tem que tomar cuidado com, enfim, acho que é só isso, tá? E aqui fica negativo, né? Aqui fica menos infinito. Então, só tomar cuidado com isso, tá bom? Tem que inverter essas ordens aqui. E aqui fica menos infinito. Menos. E aqui fica mais, tá? Isso é o análogo, ok? No caso em que f de x vai dar menos infinito. Bom, a lista de exercícios tem bastante coisa para vocês treinarem, tá? Bastante mesmo. Então, isso aqui a gente vai admitir que são verdade, tá bom? Alguém tem perguntas? Não? Vou interromper aqui a gravação.